Boa noite, gente, amigas e amigos do canal Vasco 68. Renato Leão falando. Não esqueçam do meu patrocinador Origem Eventos. Também não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações. E fala pra galera continuar. Parece que o pessoal deu uma desanimada, o Vasco não jogou. Só gosto de me ver falando palavrão raivoso aqui. E poxa, agora tem pouca visualização. Vamos lá, gente, dá uma força aí. Tem um monte de canal Nutelinha, cheio de mimimi, que fala um monte de coisa aí pra agradar vocês. Aqui eu falo o que eu sei e eu procuro botar minha opinião em cima. E eu falo aqui, é minha opinião. Cada um tem a sua. É mais uma maneira da gente tocar sobre o Vasco, da gente tocar ideias, da gente conversar, bater um papo e a gente, com toda a educação, a gente poder falar sobre o nosso Vasco, né? Ver o que cada um acha de tudo que está acontecendo e do que pode vir a acontecer. E não do que aconteceu para trás. Gente, é impressionante, né? O material que ia ser lançado hoje à noite, mais tardar amanhã, do Vasco, o lançamento da camisa nova, muito bonita, por sinal, foi roubado. A carga foi roubada. A capa está correndo atrás para ver se consegue entregar esse material até amanhã. Hoje eu não acredito que vai encontrar. Que vai encontrar, não. Encontrar não vai. Já deve estar sendo vendido. Vendidas, as camisas devem estar sendo vendidas. Mas eles vão tentar repor esse material. Ô país. E ontem à noite, gente, depois que eu gravei o vídeo, foi até o meu irmão que me passou e outros amigos também passaram, tá rolando na internet um link no qual no qual os torcedores do Vasco podem assinar pedindo a saída. É um abaixo-assinado, né? Digital, online, virtual, no qual a torcida do Vasco está pedindo a saída do Luiz Melo e do Paulo Brax. Eu assinei, começou ontem à noite, eu não sei quantas assinaturas tem, quando eu assinei já tinham 6.400, pulou depois para 4.000 e poucos e tal. A ideia era atingir 500 mil. Mesmo que não atinja, gente, e mesmo que não dê em nada, pelo menos é mais um movimento de pressão, um movimento que se mostra de insatisfação com o momento do clube, né? Momento esse que se perpetua há anos. E coloquem anos nisso. E como vocês sabem, de novidade zero, o time que vai entrar em campo no domingo contra o Atlético Paranaense em São Januário, às 18h30, sem público, porque a questão de mulher e criança e pessoas portadoras de necessidades especiais é só para o jogo contra o Grêmio. Então esse jogo, literalmente, em São Januário, 6h30 da noite no domingo, com portões fechados. A única novidade é que o Ramon Dias, o treinador que chegou, já está registrado no BID e vai ser o treinador do time, né, em campo. Agora, o que ele vai fazer com esse time, eu acho que só milagre, até porque, para surpresa de alguns, ele pediu que o Matias Galarza não fosse negociado. Inclusive, dizem que ele está treinando no time titular. Seria bom o Medel no time titular, junto com o Raíco, junto com o Marlon Santos. Eu não sei o que ele vai fazer, porque o Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, que chegaria hoje, pelo menos até agora, às 18h30, né, coincidentemente, não foi mais falado nada dele. Não sei se ele já chegou, fez exame, está fazendo, vacinar, se já assinou, se chegou, se não chegou, se veio, se não veio. A única coisa que parece, além disso, né, vamos contar que ele já esteja no Vasco, né, porque não foi anunciado oficialmente, o que parece que, não vou dizer que é certo, mas que está bem adiantado, eu não gosto de especular, mas é pelo fato dele ter rescindido, melhor dizendo, o contrato com o Peñarol, é o atacante Abel Hernandes, uruguaio de 32 anos, que rescindiu com o Peñarol.
do Uruguai, e o empresário postou uma foto até de um avião e tal, porque praticamente entre o Vasco e o jogador já estava tudo certo. Mas faltava ele conseguir a rescisão com o Peñarol que estava se amarrando. Gente, isso tudo, o que vale a pena falar é que, para mim, sinceramente, menos importante é se a 777 está atrasando o parcelamento da dívida que o Vasco tem, que não pagou fulano, cicrano. Na verdade, importa sim. O que dizem? Não estou dentro do Vasco, não mexo com as finanças do Vasco, não sou contador do Vasco, mas eu gosto de contar algumas histórias do Vasco. Histórias e não histórias. Agora a especulação é outra. Estão dizendo que o Vasco não consegue trazer jogador, há dificuldades. Por quê? Porque o Vasco deve aos clubes com os quais fez negócio e deve também aos agenciadores, que são até os empresários. Se isso é verdade, não sei. Se é mentira, não sei. Se é 100% verdade ou 100% mentira, não sei. Eu não tenho bala de cristal para ficar adivinhando e falando um monte de merda aqui para vocês. Eu tô aqui para falar até onde eu conheço a história e dar a minha opinião, por fora, em cima de tudo que está acontecendo. Se os jogadores não estão vindo por problemas de comissão de empresários que não estão sendo pagas, ou porque está devendo aos clubes, cara, foda-se, a 777 tem que dar esse jeito. Se a 77 for 777 171, aí é um outro problema. É o problema de expulsá-los do Vasco, problema de tirá-los do Vasco, a toque de caixa. Porque para tudo na vida há um tempo, há paciência e há um certo limite. Tudo na vida tem seu tempo, tudo. Então, o Vasco caindo, né, como eu falo pela 50ª milésima vez, que infelizmente, com a dor no coração, eu acho que cai, só se houver uma mudança absurda, drástica, o Vasco cair, expulsa os caras. Não tem como ficar com eles. Essa história que no contrato com eles diz que se o Vasco cair, a SAF pode ser trocada, balela, mentira. Isso aí não existe em contrato nenhum. O contrato nem precisa ser aberto para que a gente saiba se isso é verdade ou mentira. Isso, para mim, eu posso estar muito enganado. É uma lorota muito grande. Se existir diferença entre lorota, lorotinha e lorotona. Eu não acredito nisso, não. Então, gente, a gente deve ir de novidade mesmo, além do treinador e sua comissão técnica contra o Atlético Paranaense, se Deus quiser, é o Medel. E mais um motivo de preocupação. O zagueiro Michael, ele não agradou, como vocês sabem, já tinha falado aqui, ele não agradou. O Ramon Dias, ao contrário, ele teve uma surpresa negativa. Aí eu pergunto a vocês, vai jogar quem? Não tem ninguém, não tem. Botem na cabeça que não tem zagueiro. Ele vai fazer o quê? Vai botar o Puma de zagueiro, porque ele jogou contra a seleção de Cuba, pela seleção do Uruguai? Vai botar o Miranda, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Esses anos todos, o Miranda já mostrou que não dá para jogar no Vasco, que ele tem a boa sorte no clube. O Robson Bobu não dá. Acho que o Zé Vitor nem tá mais. E, por exemplo, eu tinha comentado até numa live aí que por que o Anderson Conceição foi embora? Ele não é pior do que o Bambu, não é pior do que o Miranda, não é pior do que Zé Vitor e não é pior do que o Ulisses que foi embora e não é pior até do que o Capasso. Esqueci até do Capasso. Deve ser Capasso e Léo. Deve ser Capasso e Léo. Ah, mas é porque você está com implicância, porque o Capasso deu aquela cabaçada contra o Flamengo e entregou a bola no pé do Pedro e tal. Meu irmão, olha só. Se fosse da minha época, eu tomava uma coça. Tomava uma coça. É que nem aquela história que eu brinco do menino,
O Ryan que bateu... É Ryan ou Rian, filha? O que bateu o último pênalti que deu o título do Vasco do Sub-20 contra o Flamengo, que ele bateu de cavadinha. Louco, maluco. Se tivesse perdido, tava correndo até agora. Desde sábado. Acho que foi sábado o jogo. Aquilo ali é maluquice. Prefiro que dê uma porrada até perca. Mas aquilo ali é um risco que eu acho desnecessário e absurdo. Ah, gente, falar em Sub-20, o Batatinha, que eu chamava assim, agora é o Juan, o atacante do Vasco do Sub-20, que foi artilheiro do Campeonato Carioca, dessa categoria, ele já está fazendo a transição e já está treinando até com os profissionais. Ah, mas ele é verde. Pô, que verde, cara. O moleque joga desde 5 anos lá no Vasco. O moleque só jogou no Vasco a vida toda. O moleque não tá nem aí pra porra nenhuma. Porra, tudo bem, o Ryan tem 16, extra série. Porra, bota o Juan já tem 20. Se não tiver ninguém pra botar também, já bota o Julião. Porque esses garotos, o Julião, o Juan, o Marlon e o Cadu, eles estouram a idade. O Marlon é o 5, o volante. O Julião, o 6, o lateral esquerdo. O Juan é o 9 e o Cadu, obviamente, é o goleiro, que era o número 1. Papai, com licença. Agora é minha filha, com licença, minha filha vai falar. Fala, minha filha. É que... Por que você tá fazendo... O que você tava fazendo com a minha faca de brinquedo na mão? Ah, filha, que ela tava no chão, aí eu tô assim, coçando a barba. Tu sabe que eu tenho muito de cacuete, né? A médica diz que eu tenho que fazer uma consulta, que ela acha que eu sou hiperativo. Não quero saber com 55 anos que se eu sou hiperativo ou não. Tô aqui, faquinha. Ela não corta a minha, aí dá pra ficar se coçando. Era isso que tu queria falar, cara? Sim, né? Pra ficar me expondo os outros? Volte aqui, garota. Ah. Então, gente, esses jogadores que vão estourar a idade, não tem essa de transição, não. Já bota no grupo, já fica rodando. Tá, vamos colocar assim, agora não é momento porque o time tá numa fase difícil. Mas peraí, por que bota o Ryan com 16 anos, titular e centroavante, e não pode botar o Juan como qualquer outro jogador? Se for bom, bota para jogar, bota para treinar. Se for bem, bota no campo. Se precisar, bota. Se não corresponder, não bota no outro jogo. Se corresponder, bota mais um pouquinho no outro jogo. É assim que as coisas funcionam. Engraçado é que jogadores que chegaram com 5, 6 anos no Vasco, nem a torcida, mas a torcida não tem culpa de nada, mas até os dirigentes e comissão técnica não têm a mesma paciência que tem com o jogador que tem de fora. Não tem. Ah, mas agora você está sendo injusto porque, por exemplo, o Pedro Raul jogou 24 jogos no Vasco, deu 2 assistências, 9 gols e já está indo embora. Mas aí é outro caso. Vocês sabem por que ele está indo embora? É porque ele é ruim? Não, ele não é ruim. Ah, porque ele é jogador de time pequeno, como todos falam. Para mim também não é jogador de time pequeno. Aliás, o jogador, ele joga em qualquer lugar. O jogador profissional, ele às vezes joga pelada nas comunidades, joga pelada nos bairros, joga pelada nos sítios. E ele joga com pessoas que nem eu, comuns. Pessoas que não são pessoas públicas. Então, porque é jogador de segunda divisão, de time pequeno. Cara, na boa, para mim isso não existe. A bola é redonda. Ela é redonda para todo mundo. Uns acertam e outros dão canelada. Essa coisa de que jogador é jogador de A, de B, de C, para mim, isso não cola. Então, o Vasco, voltando, o Vasco vendeu o Pedro Raul, porque aproveitando que ele só fez 2 gols agora e estava no Inter sair do time, apareceu uma proposta no qual o Vasco ganhou mais de 100% de lucro em cima dele, porque o Vasco comprou ele por volta de 9 milhões e 800 mil e está vendendo ele por volta, dependendo da cotação, por 26 milhões. Então o Vasco está tendo um lucro, está entrando 26 milhões em cima do que ele comprou, está dando um lucro aí de pelo menos 16 milhões. Por isso que o Vasco vendeu. O Vasco vendeu porque se não tivesse uma proposta para ele ganhar
para ele ganhar, para ele que o Vasco recebesse talvez o mesmo valor, ou até, muito menos o inferior do que o Vasco adquiriu, o Vasco não ia vendê-lo. O Vasco não ia vendê-lo mesmo. Por isso que fez negócio. Aproveitou o momento, fez o negócio para o Toluca do México, que até, como eu falei, já assinou e já sacramentou a saída. Ô filha, eu esqueci, tinha um negócio aqui agora que eu ia falar, esqueci. Deixa eu me lembrar da mente aqui. Gente, não tem mais muito o que falar não, sabe? Só uma coisa que não era isso que eu ia falar não. Mas é chato, sabe? Eu tava no carro escutando alguns canais que eu não quero citar os nomes, porque citados ficaria muito feio e antiético de mim, sabe? Mas são canais que parece que se combinam, um dá força pro outro. Pros pequenininhos não dão não. Talvez com aquele orgulho bobo, não porque eu não sou jornalista. Cara, eu sou professor de educação física, treinador, contador, já trabalhei em vários lugares, já fui jogador. Cara, assim, só porque eu não sou jornalista... Papai, você esqueceu de uma coisa. O quê? Você já foi chefe de banco. Não, eu quero... Não. Que chefe de banco o quê? Quem tem chefe é índio, cacique que é chefe. Então, gente, por eu ter praticamente militado em quase todas as áreas do esporte, do futebol de salão, eu acabo entendendo um pouquinho, né? Entendo muito de arquibancada, porque fiz parte da Força Jovem, ia ao Maracanã desde 75 rotineiramente. Fui antes, mas eu era pequenininho, não lembrava. Eu vi Roberto, Edmundo, Romário, Bismarck, Mazinho e Sorato. Eu vi muitos jogadores que passaram. Lembrei do que eu queria falar. Uma das coisas. Parabéns, que eu esqueci de dar ontem, é o Nenê. O Nenê fez 42 anos. Repito, 42 anos. Ontem, dia 19 de julho. E o Nenê, agora, muitos dão o braço a torcer, outros não dão, respeito a opinião, e outros não querem dar de vergonha. Mas presta atenção. Falaram assim, não, que o Nenê não aguenta mais jogar um tempo. Ele joga 25 minutos. Engraçado, né? O Nenê joga 25 minutos. Não tem 5 substituições, porra? Vocês lembram que a gente, contra o Flamengo, que a gente ganhou aquele jogo de 1-0, o Pedro Raul perdeu um pênalti? Vocês lembram? Vocês lembram que a gente saiu da Copa do Brasil porque o Pedro Raul perdeu um pênalti? Algum jogador desses já fez algum gol de falta? Se fizer, me desculpe. Já fez? Tô falando esse ano. Figueiredo fez contra o Bahia, o Náutico, ano passado, na segunda divisão. Então, o Nenê, como o próprio Anderson Conceição, não seriam úteis? Não, porque o Anderson Conceição queria jogar, ele é perna esquerda e o Léo é perna esquerda. Cara, para mim também eu respeito a opinião de novo, eu já participei de outros canais que falaram isso, mas na boa, os dois têm perna esquerda, os dois têm 3 pernas, os dois têm a perna direita, não importa. Se for bom, tem que jogar os melhores tendo perna esquerda ou só tendo perna direita. Vocês sabem que o Júnior, do Império do Mal, até se emocionou, como eu me emocionei, vários milhões da morte do Roberto, que era o melhor amigo do Roberto, vizinho do Roberto. Vocês sabem que ele era um lateral esquerdo, sendo destro. Então, cara, assim, quando o cara sabe jogar, tem que jogar. Os melhores têm que jogar. Então, assim, não tem desculpa. Hoje o Anderson Conceição faz falta, não é porque ele é vascaíno, porque ele se identifica com o Vasco, a família é vascaína. Porque ele fez um bom campeonato. Eu não lembro, ele pode ter comprometido um jogo ou outro, mas ele foi um dos responsáveis pela nossa subida. E o Nenê, não foi não? E o Nenê, alguém tem um 10 ali? Tem alguém que meta a bola? Tem alguém que encoste na frente? Tem alguém que bata falta? Tem alguém que bata pênalti? Tem o Jair, beleza. Mas o Nenê seria mais um de bater pênalti. O Nenê seria o batedor de faltas. O Nenê seria o armador desse time. Repito, mas ele só aguenta jogar 25 minutos.
Eu não sei quanto que ele está jogando no Juventude, mas está bem, o Juventude está meio de tabela. Agora, não é melhor ele 25 minutos do que as dragas que a gente tem lá jogando 90? Não é futebol de salão, beleza. Que você entra e sai com o jogador quantas vezes quiser. E vários jogadores. Mas eu repito, são 5 substituições. 5. O treinador tem direito a errar 5 vezes. Agora ele erra às vezes as 5. Só que olha só, uma não poderia ser guardada para o Nenê jogar um pouquinho nesse time? Só aceitaram ficar com ele para que ele tivesse um cargo de direção, vamos dizer assim, ou de gestão, porque ele já até fez curso na CBF para isso, que ele ficasse no Vasco assim. Porra, o cara tá lá. Ah, mas ele tá no Juventude. Tá. O Vasco tá muito melhor do que o Juventude? Só porque tá na primeira? Mas tá na primeira desse jeito? Por que adianta estar na primeira desse jeito passando vergonha? Por que tá contratando jogador agora que não tem que pagar nada? Cadê o dinheiro? O aporte de 120 milhões, repito, é dia 23 de setembro. Caiu, lá até lá caiu. Aí ano que vem, 2024, o aporte novo vai ser em setembro. Quer dizer, um monte de coisa errada é feita. Agora, isso aí não pode mudar? Isso aí não pode reverter? Então, gente, o que a gente está vendo agora é que está com muita dificuldade de trazer jogador, está devendo dinheiro a agenciador e a clubes, por isso que as negociações estão sendo difíceis, e os jogadores que estão vindo sem custo, só pelo salário. Gente, uma boa noite. Quem achou o vídeo longo ou não tiver tempo de ver o vídeo, curte, comenta, vê uns minutinhos, depois vê mais minutinhos mais tarde, se estiver com insônia, vê amanhã. Porra, gente, eu preciso da moral de vocês. Tá bom? Ih, peraí, que fala? Pai, é sono. Sono? O que é sono? Não, quem tiver insônia, para ficar com sono, vê o vídeo. Posso terminar aqui? Posso. Senhores e senhoras, moços e moças, que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Nossa Senhora e todos os santos, os anjos, abençoe vocês e suas respectivas famílias.